um pito muito materno e com muito cuidado nos estudantes em geral, mas eu vou falar especificamente para a galera da psicologia e da psicanálise. Não queira, gente, entender um texto muito complexo que por um motivo ele é estudado por muitos e muitos anos numa sentada só. Porque fica, eu não entendi tudo, você e todo mundo. Por isso que as pessoas estão até hoje destrinchando e fazendo pesquisas nesse texto. Não tenham expectativas de entender tudo com a pressa da rede social, que parece que é aquilo, né? A completude, eu preciso compreender tudo que esse autor está falando. É muita coisa. Acredito que, independentemente da área, a coisa mais comum do mundo é você ler o mesmo texto várias vezes até conseguir entender. Você lê um parágrafo, não entendi, vou ter que ler de novo. Ler de novo, ler de novo e de novo e de novo, e isso causa um desconforto. Esse desconforto não significa fracasso na leitura, esse desconforto só significa que você não entendeu e vai ter que ler de novo. E depois tem um outro desconforto, que é o desconforto de ter que abrir a sua cabeça a partir de uma machadada para que entre nela uma coisa que antes não circulava dentro da sua cuca. Porque é muito simples você ler um texto a partir dos termos, das palavras, dos significados que você já tem. Só que quando você lê desse jeito, a leitura ela é comprometida, porque você não está lendo o texto, você só está reproduzindo o que você já imagina saber num texto pronto. E as palavras do texto tendem a ser só um lugar para você colocar significações que já estão na tua cabeça. Ou seja, aprender um texto novo vai envolver necessariamente abrir a cabeça violentamente até que um novo sentido possa fazer sentido dentro dela. E o próprio autor que escreveu ali um texto, um artigo, um livro, um texto por mais simples que seja, ele muito provavelmente não escreveu isso numa sentada só também, né? Ele teve o seu tempo de preparo, ele teve ali o seu tempo de refletir, de reler, de corrigir, de revisar, o tempo necessário para poder escrever algo que fosse o mais perfeito possível com aquilo que está sendo elaborado. Aliás, oi, tudo bem? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Vou colocar o arroba da Raíssa para vocês darem uma olhada também no perfil dela, que é muito legal. Quando a relação que se tem com o texto é a tentativa de conseguir absorver tudo numa leitura só, essa relação ela deixa de ser de leitura e dessa forma deixa de ser uma relação de tentar compreender algo novo e passa a ser uma relação de consumo, em que é necessário satisfazer o desejo de um suposto aprendizado de primeiro o mais rápido possível. E aquele autor que consegue entregar, aquele texto que consegue entregar esse aprendizado o mais rápido possível, ele ganha. E quando ele ganha, tudo se passa como se você tivesse aprendido. Mas perceba, a partir do que eu falei no início aqui da minha contribuição, quem é que vai ganhar? Qual é o texto que vai ganhar? É aquele que muito provavelmente vai se encaixar com as visões que você já tem, com os significados que você já tem na sua cabeça. Ou seja, o texto que vai ganhar, que vai ser supostamente didático, é aquele que não trabalha com o novo, mas é aquele que te permite recolocar aquilo que você supostamente já sabe em outras palavras. O que eu quero dizer aqui tem diretamente a ver também com exemplos concretos de cotidiano das redes sociais, que é quando aparece um coach que ele reproduz de um jeito mais bonito coisas que são sensos comuns, assim, que você é responsável pelo seu sucesso, que se você trabalhar muito você vai ficar rico, coisas nesse sentido. Alguém vem aqui e fala bonitinho sobre marido provedor, sobre a essência feminina e essas coisas. Esse tipo de coisa serve perfeitamente para qualquer um, porque a gente meio que vem de fábrica, a gente é ensinado a compreender que isso faz todo sentido. Então a gente vai lá e escuta alguém sendo didático com esses assuntos e a gente percebe que a gente está entendendo. Mas por que a gente está entendendo? Porque a gente está conseguindo colocar significados que já existem na gente dentro de um texto. No fundo, a gente está, no máximo, aperfeiçoando o vocabulário para falar as mesmas coisas de sempre. Isso sem contar o fato de que existem também certas coisas que no senso comum fazem a gente se afastar da leitura difícil, né? Que é o entendimento de que se falou difícil é porque tá bancando malandro. É o entendimento de que as coisas são fáceis, então se você falar reto eu vou entender. E esse tipo de entendimento não faz o menor sentido, porque as coisas elas são difíceis muitas vezes. E não basta falar reto para entender. Às vezes você precisa de um processo até chegar no ponto de que tal coisa possa ser entendida. E esse processo ele não leva 5 minutos, 10 minutos, um dia, ele não depende de uma conversa, ele leva um tempo, ele leva um processo, ele leva realmente um tempo grande. Porque conhecimento não pode ser reduzido a dicas e truques, não pode ser reduzido a uma linguagem pragmática que diz o que a gente tem que fazer. Isso não é exatamente conhecimento, isso é conselho de vida. Ou então um manual de instruções para se lidar com certas tecnologias.
Mas boa parte dos conhecimentos que a gente vai aprender, seja lá em qual for o curso, né, eles precisam de certo nível de reflexão, de demora, certo nível de desafio também. Porque é um desafio você aprender uma coisa nova necessariamente. Mas evidentemente é muito mais fácil ficar no grupo de Zap, né, e ouvir conspiração, porque é mais fácil compreender, por exemplo, a realidade política e econômica de um país a partir das conspirações de pessoas malvadas que estão dominando o mundo e a nova ordem global, por exemplo, do que dar uma olhada na história do Brasil, da história dos conflitos do Brasil, dos outros países da América do Sul, da história dos conflitos e das alianças do Brasil com países da Europa, do norte global e por aí vai. Mas vale a pena ler o mesmo parágrafo 5 vezes, vale a pena ler o mesmo texto 5 vezes, vale a pena ler o mesmo livro várias vezes até entender, porque no fim da trajetória você entendeu, você ficou mais inteligente, e eu acho que essa é a grande graça da coisa, tudo bem?